Ela chegou segurando o peito. Mal conseguia andar. Os filhos dos dois lados tentando sustentá-la. E quando finalmente chegou na recepção, o médico olhou para ela. Olhou para os filhos simples, com roupa humilde, chinelo de borracha. E disse em voz alta, para todo o corredor ouvir: aqui não é posto de saúde, plano ou particular. O resto que vai embora. Ela começou a chorar. Ele virou as costas e riu, mas naquela mesma semana, esse mesmo homem estaria deitado numa maca, no mesmo corredor, pedindo ajuda. E ninguém, absolutamente ninguém, viria atendê-lo. O que aconteceu naqueles dias vai te fazer acreditar, de novo, que Deus vê tudo. Tudo. O nome dela era Dona Conceição. 73 anos, cabelos brancos presos com um grampo simples daqueles de plástico que a gente compra em banca de feira. Avental floral, o mesmo que ela usava para cozinhar todo dia, porque não teve tempo de trocar quando a dor apertou. Ela morava sozinha num bairro simples do interior de Minas. Uma casinha de 3 cômodos que ela e o marido, seu Antônio, construíram tijolo por tijolo. Seu Antônio havia morrido 2 anos antes. E desde então, Dona Conceição vivia só, com a fé, com a horta pequena no quintal e com a visita dos filhos nos fins de semana. Naquela manhã de terça-feira, a dor no peito chegou sem avisar. Começou como um peso, depois virou aperto, depois ela mal conseguia respirar. O filho mais velho, Marcos, trabalha em construção. Quando ela ligou, ele ainda estava no meio de uma laje, mas largou tudo. Desceu sem capacete, correu até o ponto de ônibus, chamou a irmã pelo celular com a tela rachada. Foram os 3 no único carro da família. Um Fiat Uno 2003, com o escapamento frouxo e o ar-condicionado que não funcionava faz anos. Escolheram o hospital mais próximo que atendia convênio de trabalhador rural. O convênio que Dona Conceição ainda tinha do tempo que o marido plantava soja em parceria com uma fazenda da região. O hospital se chamava Santa Efigênia. Por fora, parecia sério. Paredes brancas, logotipo azul, jardim na entrada com flores bem cuidadas. Por dentro, era outro mundo. Marcos entrou primeiro, correndo para pedir socorro. A recepcionista levantou o olhar do computador, viu a roupa de obra, o pó de cimento no cabelo e voltou a olhar para a tela. Pode aguardar, o senhor precisa fazer o cadastro primeiro. Minha mãe está passando mal, ela está com dor no peito. Todo mundo aqui está passando mal, moço. Aguarda na fila. Marcos engoliu a raiva, voltou para ajudar a mãe a entrar. Sentaram nos bancos de plástico laranja da sala de espera. Dona Conceição curvada, a mão no peito, os olhos fechados, rezando baixinho. Ave Maria, cheia de graça. Passaram 40 minutos assim. A dor não passava. Marcos foi de novo à recepção. Desta vez, foi mais firme. Minha mãe tem sintoma de infarto. Alguém precisa atendê-la agora. Foi aí que o Dr. Henrique Meirelles apareceu no corredor. O Dr. Henrique tinha 51 anos. Era o diretor clínico do hospital. Homem alto, bem vestido, jaleco passado, cabelo com gel, relógio caro no pulso esquerdo. Tinha o tipo de postura de quem nunca esperou na fila na vida. Ele ouvia a conversa de longe, com o celular na mão, e caminhou até a recepção com o sorriso de quem está prestes a resolver um incômodo. Olhou para Marcos, olhou para Dona Conceição lá atrás, curvada no banco. Olhou para a irmã, Ana, que estava de sandália havaiana e blusa de supermercado, e disse sem baixar a voz, sem nenhum constrangimento: isso aqui é hospital particular, não é posto do SUS. Se não tem plano com cobertura ativa ou condição de arcar com atendimento particular, eu vou precisar pedir que saiam. Tem outros lugares mais adequados para esse tipo de situação. Marcos ficou sem voz. Ela tem convênio, doutor, convênio de trabalhador rural. O doutor Henrique pegou o cartão, olhou por menos de 5 segundos e devolveu. Esse convênio não tem credenciamento com a nossa unidade.
Não tem o que fazer. E se ela piorar no caminho para o outro hospital? O doutor deu um sorriso que não era de bondade. Isso, infelizmente, não é responsabilidade nossa. E então, e foi isso que ninguém ali esqueceu, ele virou para a recepcionista e comentou em voz baixa, mas audível o suficiente para quem estava perto. Cada dia mais, gente vem para cá, achando que hospital bom é igual a posto. Pobre não sabe onde pisa. E riu. Um riso pequeno, contido, mas real. Ana ouviu. Marcos ouviu. 2 outros pacientes na sala de espera ouviram. E Dona Conceição, com toda a dor que sentia, abriu os olhos e ouviu também. Eles saíram, com ela nos braços, no calor daquele estacionamento de asfalto quente. Marcos com os olhos cheios d'água, mas sem deixar cair, porque a mãe precisava que ele fosse forte. Ana rezando em voz alta, já no banco de trás do Uno, a mão na testa de Dona Conceição. Foram para o pronto-socorro municipal. 20 minutos de distância, 20 minutos que pareceram uma eternidade. Quando chegaram, a equipe de plantão reconheceu imediatamente. Era um infarto em curso. Dona Conceição foi levada direto para a sala de emergência. Passou por horas de procedimento. Era sério, mas ela estava viva. Naquela noite, enquanto esperava do lado de fora, Marcos enviou uma mensagem para o grupo da família. Mãe está internada, está estável. Deus é grande. E depois ficou olhando para o teto daquele corredor de hospital público, com cheiro de álcool e barulho de maca, e pensou no sorriso do doutor Henrique, naquele riso pequeno, contido, naquele pobre não sabe onde pisa. Ele não sabia ainda, mas alguém havia visto tudo aquilo. Não estava no corredor, não tinha jaleco, não tinha relógio caro no pulso, mas vê, sempre vê. Dona Conceição ficou 8 dias internada, 8 dias num quarto com outras 3 mulheres, sem ar-condicionado, com um ventilador de teto que girava devagar como se também estivesse cansado. Mas ela não reclamava. Nunca foi do tipo que reclama. O que pesava mesmo não era a dor física, era outra coisa, algo que ela não conseguia nomear nos primeiros dias. Só na 4ª noite, quando os filhos já tinham ido embora e o quarto estava quieto, ela entendeu o que era. Era vergonha, não dela. Era a vergonha que aquele homem tinha tentado colocar nela. Pobre não sabe onde pisa. A frase voltava. Na hora que ela fechava os olhos, na hora que a enfermeira trocava o soro, na hora que ela tentava rezar e as palavras não saíam direito. 73 anos de vida honesta, de acordar cedo, de criar filho com sacrifício, de nunca pedir nada a ninguém. E um homem que ela nunca tinha visto na vida, em menos de 2 minutos, fez ela se sentir invisível. Marcos não dormiu bem nenhuma daquelas 8 noites. Ele trabalhava de dia na obra, visitava a mãe à tarde e à noite em casa ficava olhando para o teto. Não de raiva. Bem mais fundo que isso. Era aquela sensação que homem simples carrega em silêncio e nunca sabe como explicar. A sensação de não ter conseguido proteger. Ele tinha chegado correndo, tinha pedido ajuda, tinha tentado falar com firmeza. E mesmo assim, não. Tinha sido suficiente. Porque o problema não era ele. O problema era o que ele representava para aquele médico. E isso dói de um jeito diferente. Dói no orgulho que a pessoa nem sabia que tinha. Ana, a irmã, foi quem ficou mais tempo calada sobre o assunto. Mas 3 dias depois, quando a mãe já estava um pouco melhor, ela fez uma coisa silenciosa. Voltou ao hospital Santa Efigênia. Não para reclamar, não para confusão. Ela entrou na recepção, pediu o livro de reclamações e escreveu tudo. Com letra caprichada, igual aprendeu na escola pública onde estudou a vida toda. Descreveu o horário, descreveu o que o médico disse, descreveu o riso, assinou com o nome completo e, antes de sair,
Olhou para a recepcionista, que desta vez estava diferente, um pouco envergonhada, e disse apenas: "Minha mãe quase morreu. Isso precisa estar registrado." E foi embora. Naquela mesma semana, o Dr. Henrique Meirelles seguia a rotina de sempre. Reuniões administrativas, visitas técnicas, almoço no mesmo restaurante japonês de sempre, com os mesmos colegas de sempre. Ele não pensava em Dona Conceição. Por que pensaria? Para ele, tinha sido um episódio corriqueiro, mais uma família sem condições financeiras tentando usar um serviço que não era para eles. Ele tinha feito o que achava certo, tinha protegido o padrão do hospital, tinha mantido a ordem. Pelo menos era assim que ele justificava para si mesmo, nas raras vezes que o assunto cruzava o pensamento. Mas há coisas que a gente faz e esquece, que o mundo não esquece. Na sexta-feira daquela semana, algo pequeno aconteceu. Pequeno demais para ele perceber na hora. Ele estava saindo do consultório quando sentiu um enjoo repentino. Parou, respirou fundo. Passou. Na segunda-feira seguinte, durante uma reunião, a cabeça latejou com uma força que ele não esperava. Tomou um analgésico. Continuou a reunião. Na quarta-feira, acordou com o braço esquerdo formigando. Ficou parado na beira da cama por alguns minutos. Depois se levantou, se vestiu e foi trabalhar. Porque homem como ele não para. Porque homem como ele acha que o corpo é mais uma coisa que ele controla. Mas o corpo não pergunta permissão. Na quinta-feira à noite, ele estava em casa, sentado na sala ampla do apartamento no centro da cidade, televisão ligada, taça de vinho na mão, e então a dor chegou, não como as outras vezes. Dessa vez, ela chegou com tudo. No peito, no braço, na mandíbula, a taça caiu. O vinho se espalhou pelo tapete bege importado, e o Dr. Henrique Meirelles, que 20 anos de medicina tornaram capaz de diagnosticar qualquer coisa em qualquer pessoa, reconheceu imediatamente o que estava sentindo. Era o mesmo que Dona Conceição tinha sentido, exatamente o mesmo. Ele tentou pegar o celular. As mãos tremiam, conseguiu ligar para o número de emergência com dificuldade e, enquanto esperava, deitado no chão da sua própria sala, olhando para o teto do apartamento que custou R$500 mil, pela primeira vez em muito tempo, o Dr. Henrique Meirelles sentiu o que é não ter controle sobre nada. A ambulância chegou em 12 minutos. Os paramédicos entraram, avaliaram, começaram o protocolo. E quando perguntaram para qual hospital encaminhar, um deles consultou o sistema e informou que a unidade de hemodinâmica mais próxima disponível naquele momento era o pronto-socorro municipal. O mesmo onde Dona Conceição tinha sido atendida. O mesmo que ele, dias antes, tinha chamado de lugar para outro tipo de gente. Ele foi levado naquela maca, pelo mesmo corredor, com cheiro de álcool, barulho de roda de maca no piso frio. E em algum momento, entre a consciência e o desmaio, o Dr. Henrique teve um pensamento que nunca tinha tido antes. O que eu fiz? Não sobre o infarto, sobre a velha senhora, sobre o riso, sobre a frase que ele tinha dito em voz baixa, mas alta o suficiente. O pensamento veio e foi, mas veio. E às vezes é assim que começa, não com um raio do céu, não com uma voz trovejante. Às vezes a consciência acorda no momento em que a gente menos espera, no momento em que a gente mais precisa, num corredor de hospital, deitado numa maca, igual a qualquer um. O Dr. Henrique ficou 3 dias na UTI, 3 dias ligado a monitores, com fios no peito, com aquele bip constante que ele tinha ouvido do outro lado tantas vezes, e que agora era sobre ele. No primeiro dia, ele ficou quieto, olhando para o teto. A esposa, Cristiane, estava do lado, bem vestida, perfumada, assustada. Ela segurava a mão dele e falava coisas tranquilizadoras. "Você é médico. Você sabe que pegou rápido. Vai ficar bem.
Ele concordava com a cabeça, mas não estava pensando no prognóstico. Estava pensando no avental floral, no grampo de plástico no cabelo branco, naquele rosto de mulher curvada de dor no banco laranja da recepção. O rosto voltava, sem ser chamado, insistente, como uma coisa que precisa ser olhada de frente antes de ir embora. No segundo dia, a filha dele veio visitar. Beatriz, 26 anos, médica também, residência em pediatria. Ela entrou no quarto, viu o pai na cama e os olhos encheram d'água na hora. Mas ela não chorou, engoliu, sentou na cadeira ao lado e ficou um tempo em silêncio. Depois perguntou: "Pai, você tá bem?" E ele olhou para ela, para a filha que ele tinha colocado na faculdade de medicina, que ele tinha ensinado desde pequena que competência se prova com resultado, que postura importa, que o ambiente de trabalho precisa de ordem. E respondeu com uma voz que ela nunca tinha ouvido do pai: "Não sei." Ela não perguntou mais nada. Ficou ali. E às vezes é isso que a gente mais precisa. Alguém que fique, sem cobrar explicação. No terceiro dia, veio uma enfermeira diferente no turno da manhã. Mais velha, cabelos grisalhos presos, avental azul, passo firme. Ela checou os sinais, anotou tudo com calma, e quando ia sair, ele a chamou. "Com licença." Ela se virou. "A senhora trabalha aqui há muito tempo?" 22 anos nesse hospital." Ele ficou um instante em silêncio. "Uma senhora idosa deu entrada aqui semana passada. Infarto. Veio encaminhada de outra situação." A enfermeira olhou para ele com uma calma que não era indiferença. Era algo mais sólido que isso. "Dona Conceição." Ele piscou. "A senhora sabe quem é?" "Sei. Ficou 8 dias aqui. Alta na segunda. Os filhos vieram buscar." Uma pausa. "Tá bem?" Saiu caminhando, abençoando a todos. Do jeito que mulher assim sai. Ele não respondeu. A enfermeira foi embora. E o Dr. Henrique ficou olhando para a janela do quarto. Lá fora, o céu estava limpo. Um azul simples, sem nada de extraordinário. Mas ele ficou olhando como se fosse a primeira vez. Ele recebeu alta na sexta-feira. Foi para casa de carro, com a esposa dirigindo. Ficou olhando pela janela o caminho que fazia todo dia no piloto automático, a padaria na esquina, a escola que a filha estudou, a praça com o coreto que ele nunca tinha parado para olhar direito. Em casa, foi direto para o escritório. Sentou na cadeira de couro, ficou olhando para a mesa cheia de papéis, processos administrativos, contratos com convênios, e pela primeira vez em muitos anos, não tocou em nada. Naquela noite, ele fez uma coisa que não fazia desde criança. Abriu a Bíblia. Não por performance, não porque tinha alguém olhando. A Bíblia estava na estante, entre livros de medicina e de administração hospitalar, com aquela lombada escura que já tinha um pouco de poeira. Ele abriu no meio, sem procurar nada específico, e caiu em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. "Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Ele leu 3 vezes, em silêncio, sem comentar com ninguém. Fechou o livro e ficou quieto por um longo tempo. No dia seguinte, ele ligou para o hospital onde trabalhava. Pediu para falar com o setor administrativo. Disse que precisava de 2 semanas de afastamento. Depois ligou para a secretária particular. Pediu um endereço. O endereço do pronto-socorro municipal. Não para ir trabalhar lá. Não ainda. Só para saber onde ficava. Como se precisasse confirmar que o lugar era real, que a história era real, que ele tinha feito o que fez e que ainda havia tempo para fazer algo diferente. A virada, em geral, não acontece com trovão. Não tem música dramática. Não tem anjo descendo do céu com uma mensagem. A virada costuma acontecer num quarto quieto,
num versículo aberto por acaso, numa pergunta que a gente faz para si mesmo no escuro e não consegue mais fugir da resposta. O que eu fiz? 3 palavras, simples, pesadas, transformadoras. E enquanto o Dr. Henrique começava a acordar por dentro, do outro lado da cidade, Dona Conceição estava sentada na varanda da sua casinha de 3 cômodos, com um terço na mão e um sorriso tranquilo no rosto, como quem sabe que não precisa cobrar nada de ninguém, porque entregou nas mãos certas, nas mãos de quem nunca deixou cair. Na segunda semana de afastamento, o Dr. Henrique fez algo que ninguém esperava, nem a esposa, nem a filha, nem ele mesmo, se fosse honesto. Ele foi ao pronto-socorro municipal, de manhã cedo, sem jaleco, sem o relógio caro, com uma camisa simples, calça jeans e um envelope pardo na mão. Entrou pela porta principal, viu a fila, viu os bancos de plástico, viu o cheiro que ele conhecia, mas que daquele lado parecia diferente, mais real, mais humano. Foi até a recepção e pediu para falar com o diretor clínico da unidade. A recepcionista olhou para ele como qualquer pessoa olha para qualquer outra pessoa que chega sem hora marcada. O senhor tem agendamento? Não, mas se puder avisar que o Dr. Henrique Meirelles está aqui, ele vai entender. Ela foi. Voltou 2 minutos depois. Pode subir. O diretor se chamava Paulo, 50 e poucos anos, barba por fazer, mesa cheia de papel. O tipo de homem que resolve 10 problemas antes do almoço e não conta para ninguém. Cumprimentou Henrique com firmeza, sem cerimônia. Doutor Henrique, ouvi dizer que o senhor passou por um susto. Passei. Foi aqui que me trataram. Paulo assentiu. Boa equipe. Das melhores que já vi trabalhando. Uma pausa. Henrique colocou o envelope sobre a mesa. Vim trazer isso. Paulo abriu. Era um cheque, um valor considerável. Paulo olhou para o papel, depois para o homem na frente dele. O que é isso? Doação para o setor de emergência, sem nome, sem placa, sem homenagem, só para equipamento e insumo. Paulo ficou em silêncio por um momento. Por quê? Henrique respirou fundo e contou. Contou sobre Dona Conceição, sobre o corredor do Santa Efigênia, sobre o que disse, sobre o riso. Contou sem poupar detalhes, sem tentar parecer melhor do que foi, e Paulo ouviu tudo sem interromper. Quando Henrique terminou, o silêncio durou alguns segundos. Depois Paulo disse, com uma calma que não era julgamento. Ela ficou 8 dias aqui. Saiu bem. Eu sei. O senhor veio me contar isso por quê? Henrique pensou antes de responder. Porque alguém precisava saber. E por que guardar isso dentro já está pesado demais. Paulo aceitou o envelope. Deu a mão a Henrique. E quando ele estava saindo pela porta, Paulo disse uma coisa simples. Doutor, tem uma manhã por semana aqui que a gente precisa de cardiologista voluntário. Se o senhor quiser... Henrique parou, virou. Que dia? Terça-feira. Ele assentiu. Pode me colocar na escala. 3 semanas depois, numa terça-feira de manhã, o doutor Henrique Meirelles estava num consultório pequeno, sem janela, com uma cadeira de plástico e um estetoscópio emprestado, atendendo, um por um, sem pressa, sem olhar para o relógio, sem avaliar a roupa de ninguém. No 5º paciente daquela manhã, a porta se abriu e entrou uma senhora de cabelos brancos, avental floral, passo lento, mas firme. Ela se sentou na cadeira à frente dele, olhou para o médico e o médico olhou para ela. Os dois se reconheceram ao mesmo tempo. O silêncio durou 3 segundos, que pareceram muito mais. Henrique sentiu o estômago virar. Dona Conceição piscou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Senhora, eu preciso pedir desculpa. Ela não disse nada ainda. O que eu fiz com a senhora não tem justificativa. Eu errei. Errei feio. E fico feliz que a senhora esteja aqui. Viva, porque
O que aconteceu naquele dia foi culpa minha também. A voz quebrou no final. Ele não tentou esconder. Dona Conceição ficou olhando para ele por um longo momento. Depois, devagar, colocou a mão sobre a mão dele, que estava aberta sobre a mesa, e disse: "Meu filho, eu já tinha te perdoado antes de você pedir." Ele não conseguiu segurar. Chorou, ali mesmo, no consultório pequeno, sem janela, com cadeira de plástico. Um médico de 51 anos, chorando como alguém que finalmente largou um peso que estava carregando no lugar errado. E Dona Conceição ficou com a mão sobre a dele, quieta, com aquele sorriso de quem sabe que o perdão não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe. Não foi um milagre cinematográfico. Não teve luz descendo do céu. Não teve multidão aplaudindo. Foi só isso. 2 seres humanos, num quarto simples. Um que errou, um que perdoou. E, entre os dois, algo que só Deus sabe orquestrar. Marcos ficou sabendo pela mãe naquela semana. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Mãe, a senhora é mais forte que eu." Ela riu. "Não, meu filho. Eu só aprendi faz tempo que guardar mágoa é carregar pedra no bolso. Cansa. E eu já sou velha demais para isso." O Dr. Henrique continuou na escala de voluntários, toda terça-feira, sem falta. 6 meses depois, ele pediu desligamento da diretoria clínica do Santa Efigênia, sem alarde, sem nota pública. Reduziu os atendimentos particulares, aumentou os voluntários. A esposa no começo não entendeu, depois entendeu, depois passou a ir junto, ajudar na triagem. Às vezes, a vida muda uma pessoa, e essa pessoa muda outra, e assim vai. Numa manhã de terça-feira, meses depois, Henrique saía do hospital quando viu, do outro lado da calçada, Marcos esperando a mãe. Os dois se olharam. Marcos não sorriu de imediato. Ficou sério por um instante, então assentiu com a cabeça. Henrique assentiu de volta. Não precisou de mais nada. Às vezes o perdão não vem com abraço, vem com um aceno simples, e é suficiente. Dona Conceição saiu do hospital naquela manhã com a receita na mão, o filho do lado e o avental floral do mesmo jeito de sempre. Na saída, passou pelo corredor onde tudo tinha acontecido meses atrás. Parou um segundo, olhou para aquele espaço e rezou uma oração curta, em silêncio. Não por ela, pelo médico. Senhor, termina a obra que começou nele. Depois seguiu em frente, com o passo lento de quem não tem mais pressa, porque quem entrega nas mãos de Deus aprende que o tempo dele é perfeito, sempre foi, sempre vai ser. A lição. Essa história não é sobre punição, é sobre espelho. Às vezes Deus não manda um castigo, Ele coloca a gente exatamente na situação que a gente colocou o outro. No mesmo corredor, na mesma maca, com a mesma dor, não para destruir, para despertar, porque Ele não desiste de ninguém, nem de quem riu, nem de quem humilhou, nem de quem achou que o poder era dele. Ele espera, com paciência de pai, com firmeza de juiz, com o amor de quem sabe que toda alma tem conserto, e quando a hora chega, não tem relógio caro, nem jaleco passado, nem cargo que segure. O que segura a gente é o que a gente fez pelo menor, pelo simples, pelo invisível, porque foi isso que Jesus disse: "O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes." Mateus 25:40. Se essa história falou com você, deixa um amém nos comentários, porque a justiça de Deus pode tardar, pode demorar dias, pode demorar anos, mas nunca, nunca falha. E se você acredita que o bem sempre vence, que toda alma merece uma segunda chance, e que Deus enxerga o que o mundo ignora, se inscreve nesse canal. Porque aqui toda história tem propósito, todo sofrimento tem resposta, e toda virada começa onde a gente menos espera. Até o próximo vídeo. E que Deus guarde cada um de vocês.